Recentemente eu recebi esse vídeo no WhatsApp que nos mostra como, com o uso da inteligência artificial, seria o rosto de Jesus Cristo. E a título de curiosidade, eu achei esse vídeo bem bacana, mas é bom tomarmos cuidado, pois é comum vermos pessoas se apegando a imagens e as utilizando como um elemento, um facilitador de adoração e de culto. Para vocês terem ideia, há muito tempo atrás eu conheci um homem que usava essa imagem na porta do armário do seu gabinete para ajudá-lo a visualizar, a vislumbrar Jesus. Se observarmos bem, é comum também constatarmos várias imagens de Jesus caucasiano, ariano, chinês, coreano, negro, e tudo isso é uma forma de tentar aproximar povos e culturas a Cristo, tornando-o mais familiar, mais gente como a gente. Ocorre que essas práticas podem nos levar ao erro pela nossa natureza humana, porque vamos inserindo gradualmente procedimentos e rudimentos desnecessários durante o culto, e em alguns casos esses elementos acabam se tornando ou se confundindo com o próprio Deus para algumas pessoas. Isso fica nítido quando o rei Ezequias destruiu a imagem de Neustã, porque os filhos de Israel começaram a considerá-la como um ídolo e lhe queimar incenso, como nós temos lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Para aqueles que não estão familiarizados, o termo Neustã tem suas raízes em um jogo de palavras hebraico, derivando de duas palavras distintas, Nek-Roshet, que significa cobre ou bronze, e Nek-Hash, que traduz-se como serpente. Essa expressão deriva daquele episódio narrado no livro de Números, mais precisamente no seu capítulo 21, versículo 8. Na referida passagem, encontramos o povo vagando no deserto, onde acabam se entregando à murmuração, e como forma de castigo por esse comportamento, são assolados por uma praga de serpentes. Diante da gravidade da situação, eles se arrependem e clamam por perdão. Atendendo então ao pedido de perdão, Deus instrui Moisés a forjar uma serpente utilizando bronze. A criação deveria então ser fixada em uma haste, estabelecendo-se como um símbolo poderoso de redenção e cura. Segundo as escrituras, todos que haviam sido mordidos decidissem voltar os seus olhares para a serpente de bronze seriam miraculosamente curados. O termo Neustã nasceu de um momento de redenção e intercessão divina do próprio Deus, conforme narrado ali no livro de Números. No entanto, o que era para ser um símbolo de cura e fé transformou-se em um objeto de idolatria, demonstrando um desvio preocupante dos princípios originais da fé. Outras passagens bíblicas que evidenciam essa tendência natural do homem são o bezerro de ouro, que temos lá em Êxodo capítulo 32, mostrando uma adoração a uma criatura que era usada como sacrifício ao Criador. Também temos a passagem de Micaias e a contratação por ele de um levita em razão do total abandono do povo pela lei de Deus, conforme temos lá em Juízes capítulo 17. Essas são apenas algumas passagens que mostram que tendemos a substituir Deus em nossas vidas por outras coisas, geralmente por criaturas ou coisas humanas. Sobre isso, o apóstolo Paulo nos escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 23 e 25 o seguinte: E mudaram os homens a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E nós precisamos tomar muito cuidado para não substituirmos Deus ou colocarmos algo como apoio ou facilitador da sua adoração, pois essa mudança ela é uma tendência natural do homem. Olha, o próprio Jesus, respondendo à incredulidade de Tomé, declarou que são bem-aventurados os que não viram e creram, conforme temos lá em João 20, 29. E como creremos em algo que nossos sentidos não conseguem sentir, perceber, e que a nossa mente não consegue conceder? É simples, pela fé. O autor de Hebreus nos informa que a fé, desde os primórdios da humanidade, foi o combustível dos crentes em Deus para alcançar nele o verdadeiro testemunho, conforme nós temos relatado lá em Hebreus capítulo 11. Foi através da fé que inúmeros milagres aconteceram e a vontade divina foi cumprida nesse mundo. E aí você pode se perguntar, como é que então a gente pode ter fé? Simples.
pela graça de Deus, pelo dom que há na obra redentora de Jesus Cristo, conforme Paulo falou aos crentes em Cristo, através da carta aos Efésios. E ele fala o seguinte: que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Ou seja, não é o homem ou são obras humanas, bem como coisas naturais que podem nos levar a Deus, mas sim a sua obra redentora, que se consuma com a morte e ressurreição de Jesus. Lembre-se, graça é dom imerecido, favor imerecido. E, portanto, nós não precisamos de imagens ou cacuetes para alcançarmos o coração de Deus, mas apenas da fé, que acabamos recebendo gratuitamente quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Sim, é imperativo nós mantermos a vigilância constante sobre nossas práticas e crenças, garantindo que mantenhamos nosso foco na verdadeira fonte de redenção e evitando a idolatria que pode surgir através da veneração de imagens e símbolos, por mais bem intencionados que sejam inicialmente. Assim, nós devemos nos esforçar para não substituir Deus em nossas vidas, lembrando-nos sempre de buscar uma conexão autêntica e sincera com o divino, evitando a tentação de desviar nossa atenção para representações terrenas que, no final das contas, são insuficientes para encapsular a grandiosidade do Criador. Este é um convite à reflexão, é uma exortação para retornarmos às raízes de uma fé centrada unicamente em Deus, sem intermediários ou substitutos. Portanto, tudo quanto você fizer, tudo quanto você ver, tudo quanto você falar, que seja para a glória dele e tão somente. Esse vídeo é muito bacana, a gente vê a tecnologia sendo utilizada para essa finalidade de tentar nos trazer novamente um pouco da real e verdadeira imagem de Cristo. É curioso e a gente gosta disso, mas desde que isso não atrapalhe a verdadeira adoração. Afinal de contas, bem-aventurados os que não viram e creram. Deus abençoe você. Tchau, tchau.